A gente quer agradecer a sua presença, para você que está chegando aqui agora na igreja, para você que está conectando no canal do YouTube. E seja muito bem-vindo aqui nesse lugar de adoração e louvor, nessa manhã que vai ser poderosa e que a gente possa estar com o coração aberto para receber a mensagem lá do alto, para abençoar nossas vidas. Amém por isso? E para começar a nossa escola sabatina, eu convido você a cantar com a gente a música Bendita Segurança, do Inário 240, vai ter a letra aqui embaixo. Canta forte, canta seu coração, abre o teu coração. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor, sendo submisso. Aleluia. Anjos descendo, trazendo amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor, sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz. Quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Feliz sábado. Deus seja louvado pela sua presença aqui na casa dele nesta manhã de sábado. Nós ficamos muito felizes porque conseguimos ver algumas pessoas cantando. Tenho certeza que quando estamos em casa não é do mesmo jeito, mas para você que está participando conosco, Deus continue guiando e te sustentando. Desejamos para você, para sua família, um feliz sábado, tá bom? Meus queridos, nós vimos essa linda música sendo apresentada, onde declaramos que a bendita segurança é quando estamos nas mãos do nosso Salvador Jesus Cristo. Bendita segurança é quando nós confiamos em nosso Deus. E a lição da escola sabatina desse trimestre vem com esse foco da promessa, e nós vamos ver uma das alianças que Deus fez com o seu povo. Nós vamos conversar sobre a aliança do Sinai.
como foi que aconteceu isso, vamos entender qual o plano que Deus tinha para acontecer essa aliança e vamos conversar um pouco do que nós estudamos durante essa semana. Um detalhe, eu estou aqui com meu amigo Rafael e também com meu amigo Samuel. Estávamos ali atrás conversando um pouquinho sobre esta lição e nós, pela graça de Deus, conseguimos ver muitas bênçãos, né? Muitas orientações que podem nos ajudar e vamos conversar sobre isso nessa manhã, tá bom? Gostaria de pedir para o Rafael fazer a leitura de Êxodo 19, verso 4. Rafael, rapidinho, nós precisamos pedir a bênção de Deus. Vamos fazer uma oração novamente? Assim mesmo como estamos. Pai, nós vamos ler a Tua palavra. O Rafael vai ler o texto de Êxodo 14. Por favor, envie seu Santo Espírito. Suplicamos que Ele continue conosco neste lugar. Nós vamos estudar a Tua palavra. Nos ajude a entender o Seu plano para a nossa vida. Que o Senhor continue conosco. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Êxodo capítulo 19, verso 4. Êxodo 19, verso 4 diz assim: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Muito interessante o que esse verso vem apresentando. Olha que declaração Deus fala: vocês viram o que eu fiz. Ou seja, meus queridos, não tem como nós não vermos o que Deus fez e faz por nós. E Deus, Ele tem cuidado, tem sustentado, tem promovido meios. Isso aconteceu para o povo de Israel e acontece para cada um de nós também. Samuel, o que o senhor entende quando lê esse verso que foi incentivado para nós memorizarmos essa semana? Primeiramente, bom dia a todos, bom dia pastor. Rafinha, né? Chamam de Rafinha, geralmente o baixinho, né? Chama o alto pelo diminutivo para se sentir um pouquinho mais alto, né? Então, o Rafinha aqui do meu lado, pastor, bom dia a todos. Esse texto, ele nos traz uma lição muito importante e bonita, né? Porque nós temos ali um Deus que Ele está sempre à disposição de nos resgatar. A gente vai ver que Ele aparece como resgatador e libertador no decorrer da lição. A águia, ela está lá no seu ninho com os seus filhotes, de repente ela vai para a lição do voo. O que ela faz? Ela vai com o bico, empurra o filhote ali, geralmente, normalmente, a águia faz nos cumes mais altos do seu ninho para poder então ali, além de proteger, ensinar grandes lições aos filhotes. Empurra com ali o bico, até que a aguinha vai e cai. Ela cai se debatendo toda e a águia vai com o seu voo rasante ali e apara a águiazinha que não sabe voar ainda. O que ela faz? Vai mais alto e lá de 100 pés ela solta de novo e vai acompanhando e vai ali do lado. A águia faz isso até que o filhote esteja ali exausto, coloca no ninho e pega um outro. A águia faz isso por instinto, certo? E o que eu quero colocar como aplicação aqui? Eu e você, nós temos aqui nesse mundo a missão que foi nos confiada de ser o quê? Resgatadores de almas para Cristo. Nós temos que, através da nossa experiência que tivemos com Cristo, eu não sei quantos aqui têm experiências fortes onde Cristo o libertou e o salvou. Isso é algo que não tem preço, não tem Bíblia, não tem espírito de profecia que seja mais eficaz que uma vida que sinta a necessidade de Deus. E a partir do momento em que você tem essa experiência, agora você deve fazer isso com o quê? Com aquele irmão que necessita aprender a voar
também. Então, a sua experiência de fé, de relacionamento, a sua experiência quando você foi resgatado, agora você vai fazer o quê? Vai passar isso ao irmãozinho que está do seu lado, no seu trabalho, na igreja, na escola, ou muito perto de você, seu filho, né? Sim. Sua esposa, quem sabe. Samuel, olha que interessante. Deus espera que nós façamos o que Ele fez. Olha aqui, ó, o verso: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. O que Deus fez para conosco, Ele incentiva e nos comissiona a fazer aos outros. É isso que o Senhor tem trazido, né, para nós pensarmos. Então, meus queridos, já fica essa ideia. Deus espera que eu e você sejamos instrumentos dele para resgatar essas pessoas, para resgatar os nossos amigos, para resgatar a nossa família, tá bom? E como resgate, Samuel já trouxe uma ilustração que a lição trouxe, e a Bíblia traz também, que é asas de águia. Tem uma outra figura de linguagem, outra imagem que Deus usou para descrever o seu relacionamento para com o seu povo. Rafael, qual é essa outra imagem que Deus utilizou? Então, né, a gente estava até comentando ali, conversando um pouco sobre a lição, e a outra imagem que Deus utiliza é a imagem de um filho que Ele leva, né? E Deus, hoje especialmente, né, comentei até com o pastor, com Samuel também, eu sou pai recente, né, tenho uma menininha aí de 4 meses, e hoje, quem é pai, né, sabe o significado desse amor, né? E às vezes a gente pensa, se nós que somos pecadores, que somos imperfeitos, que não conhecemos 100% do amor que Deus tem por nós, nós já podemos amar os nossos filhos e filhas. Imagine Deus, né? Quando Ele diz que Ele nos trata como um filho que Ele leva. E Ele traz também um pouco da questão que a gente viu na águia aí com Samuel, que é a questão de você trazer o amadurecimento do seu filho. A águia, ela faz todo aquele treinamento com o seu filhote para que seu filhote aprenda a voar. E seja um dia uma águia como ela é. E a mesma coisa a gente faz com o nosso filho. A gente leva os nossos filhos ao aprendizado, ao amadurecimento. E isso a gente pode levar em consideração a filhos e a irmãos de fé também. Porque a nossa caminhada na fé também é uma caminhada que exige amadurecimento. Também é uma caminhada que a gente começa com leite e um dia a gente precisa ter o alimento sólido. Então, como Samuel destacou em Êxodo 19, verso 4, nós vimos a imagem que Deus utilizou para mostrar o relacionamento que Ele tem para conosco, como uma águia. Agora, essa ilustração, desenho, ou imagem que Deus utilizou e o nosso amigo Rafael apresentou, está em Deuteronômio, capítulo 1, no verso 31. Deuteronômio 1, 31, vem trazendo essa imagem que Deus utilizou. Eu vou ler e diz assim, ó: como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como o quê? Irmã Raquel, como um homem leva a seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Toda manhã, às vezes quando não está frio, eu vou caminhar com meu filho, o Miguelzinho também, assim como o Rafael, sou um pai novo, né? O Miguelzinho, quando não, agora está difícil eu fazer essa caminhada com ele. Mas quando está normal, um tempo bom, eu vou sair umas 6h30, 7 horas, porque ele acorda cedo, né? Aí eu vou caminhar com o Miguel. E quando ele era menorzinho, era mais leve, e agora está ficando pesado. Estou fazendo minha musculação de manhã cedinho, carregando um pezinho pesado, entende? Então, da mesma forma que eu carrego meu filho para fazer uma caminhada, nosso Deus carrega cada um de nós.
Nosso Deus é maravilhoso porque Ele quer que nós nos desenvolvamos, tá bom? Então, essa imagem que Deus utilizou na Bíblia para demonstrar o relacionamento dele para conosco é muito interessante. Como foi apresentado, a águia solta o filhotinho de uma altura razoável e espera que o filhote voe, mas às vezes o filhotinho trava, né? E aí o que acontece? Deus, como a águia, voa de forma rasante. Antes que o filhotinho caia no chão, ele já está com o filhotinho nas costas para cuidar. E só uma observação, ainda bem que Deus não pensa igual a gente, né? Se muitas vezes nós fôssemos ali no papel de águia, soltava, não vai aprender? Então deixa cair. Tristeza, não é hein? assim? A gente faz isso muitas vezes com o nosso semelhante, né? Com a nossa esposa, nossos filhos, com o nosso colega de trabalho, irmão de banco na igreja, né? Errou, não tem mais jeito, agora vou no ninho buscar outro. Mas Deus, graças a Ele, que Ele não pensa igual a gente, né? Utilizando essas imagens que nós já pensamos, nós conseguimos perceber algumas ações que Deus nos faz para salvar o ser humano. Como Deus age para nos salvar. A lição vem desenvolvendo essa linha de raciocínio com 2 textos interessantes. O primeiro é de Êxodo, capítulo 6, no verso 6. Aqui, nesse verso, nós vamos encontrar algumas ações que Deus nos dá para nos salvar. E Êxodo capítulo 3, no verso 8, vem apresentando outro tipo de ação que Deus tem para nos salvar. Rafael, o que você entende quando lê Êxodo capítulo 6, verso 6? Então, Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7 diz assim: portanto diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Então a gente vê o processo de Deus nos libertando, né? E como o pastor falou, esses versos eles falam muito do que como Deus age para nos salvar. Ele nos tira da escravidão, Ele nos tira do trabalho pesado, do trabalho árduo, Ele nos tira do sofrimento. E então quando Ele nos tira, a única coisa que Ele quer que a gente saiba é que Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que nos salvou. E Ele quer o melhor para cada um dos seus filhos, né? Então, quando a gente vê esses versos, a gente consegue entender que nós não fomos salvos pelas nossas obras. Nós não fomos escolhidos porque somos melhores ou piores do que alguém. Nós fomos escolhidos porque Deus nos escolheu. Porque Ele é Deus. A escolha de cada um, a escolha de Israel e a nossa escolha no momento da salvação, diz muito mais sobre Deus do que sobre nós. Diz que Ele escolhe para nos salvar porque Ele é um Deus de amor. E essa é a única coisa que a gente precisa para ter a salvação. Amém. E esse texto, além desses detalhes de libertador, Deus não quer que nós fiquemos carregando essas cargas pesadas. Nós encontramos uma palavra que a lição incentivou e apresentou essa palavra da forma hebraica. Essa palavra tem um significado muito interessante. Consegue falar qual é a palavra? Consegue falar hebraico aqui na frente? A palavra é Goel. Viu? Não é uma palavra difícil de falar. A palavra Goel, uma palavra hebraica. E o que significa? Goel significa resgatador, mas num sentido muito mais profundo, né? Significa que é aquele parente. O que era o resgatador, né, naquela época? As pessoas, às vezes, se tornavam escravos por conta de diversos motivos. Um deles é dívida.
E quando alguém se tornava escravo por conta de uma dívida, esse Goel, que é o resgatador, ele é um parente dessa pessoa que pode ir lá e pagar a sua dívida, para que você deixe de ser escravo. Então, se você ver que Deus, ele utiliza a palavra Goel quando ele diz que é o nosso resgatador, é exatamente que é como se ele tratasse a gente como se fosse um membro da família, que ele está indo lá resgatar e pagar o preço para que a gente deixe de ser escravo. E a gente sabe que preço é esse. A gente sabe que o preço é o sangue de Cristo. Esse foi o preço pago para a gente poder ser liberto. E isso foi pago, inclusive, para Israel ser liberto do Egito. Né? Porque Deus, ele já tinha preparado o plano da salvação. Então, essa ação de Deus, nos considerando como parente, que legal. Deus considera eu e você parente dele. Deus nos considera como filhos. Deus nos considera alguém onde ele percebe que exige compromisso. Tá bom? Goel, essa palavra em hebraico, ela aparece em vários contextos na história bíblica. Nós lembramos que Oséias foi um Goel. Nós lembramos que Boaz foi um Goel. Nós lembramos que várias pessoas da Bíblia foram utilizadas por Deus para resgatar alguém. Da mesma forma que Deus usou essas pessoas para resgatar os filhos que Ele tem, Deus quer que eu e você sejamos esse instrumento de Deus para resgatar. Deus, Ele quer que nós resgatemos os nossos queridos. Goel. Agora, nós temos o texto de Êxodo, capítulo 3, no verso 8. Vem trazendo uma outra ação de Deus para salvar a humanidade. Eu gostaria que o Samuel lesse esse texto. Êxodo, capítulo 3, no verso 8. Pode ler para a gente? 3. Êxodo, capítulo 3, verso 8. Verso 8. Porque isso descia a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Muito obrigado. E aqui vem trazendo uma ação. O que Deus fez? Logo no início do verso, consegue ver ali? Logo no início do verso. Portanto, o que Deus fez? Desci. Deus escolheu sair do contexto onde ele estava para ajudar alguém. Deus saiu do contexto de conforto e se submeteu a um ambiente para promover um resgate. Deus desceu. Então, meus queridos, olha essa ação intencional. O que você consegue entender mais sobre isso, Samuel? Sobre esse descer de Deus? Aqui a gente pode entrar na questão das alianças, né? Que inclusive quem nos acompanha aqui por dia na lição vai ver ali na terça-feira. Eu faço a comparação, a aliança ela é uma só. Deus é quem propõe porque é o único que é capaz de cumprir com essa aliança. Se dependesse de nós, haveriam, quem sabe, grandes rupturas que não poderiam ser soldadas de novo, como uma aliança, né, que a gente leva no dedo, ou se extinguiria. Por isso é que Deus sempre propõe a aliança. E eu faço aqui a comparação dessa aliança por fases, na questão do crescimento acadêmico ou escolar, no desenvolvimento do ser humano até a sua fase ali como profissional. Nós temos aqui a aliança primeira feita com Adão. E aqui eu vou dar um exemplo, inclusive minha esposa que está ali, ela é professora dessa etapa, que é o Fundamental 1, onde a criança ali até o seu 5º ano, me corrijam se eu estiver errado, é isso, né?
ela é muito dependente do professor. Ela então ali ela precisa de tudo que o professor a oriente, lhe mande fazer, ou seja, ela é bastante imatura, certo? Então vamos dizer que na carreira cristã a Bíblia apresenta Adão e Eva como o ensino fundamental. Aí nós temos ali Noé. A criança sai aonde tem a sua professora regente, né? Vai para o nosso antigo ginásio, não sei quem que é do antigo ginásio, né? Hoje é o Fundamental 2, do 5º ano em diante, onde a criança já precisa o quê? Se virar sozinha, né? Não é mais a professora regente, são vários professores. Aí eu comparo com a aliança de Noé. Noé, agora você segue o caminho sozinho. Parece que tudo está ali desolado, mas a caminhada, ela é uma caminhada de fé. Vai. Aí entra a aliança com Abraão, aonde a gente compara então com o ensino médio, aonde você tem o conforto, ali já tem os professores, agora você tem que enfrentar uma outra batalha na vida, que é sair do seu conforto e ir para uma terra onde Deus mandou. Agora você está já pensando o que você fará da faculdade. Não é apenas tirar nota, você precisa aprender para conseguir ali se desenvolver no ensino médio. O Sinai, que é a aliança que nós estamos falando agora, é a faculdade. Deus agora então escreve ali os 10 mandamentos, nas 2 tábuas de pedra, e nós temos a capacidade agora, como acadêmicos, de compreender o que tem ali, porque já amadurecemos. Aí nós vamos vir uma outra aliança, que agora vem a partir de Jesus, que é onde nós entramos no estágio. Eu sou formado em fonoaudiologia, apesar de não exercer, mas eu tive 12 estágios. E assim é a carreira de fé, ou seja, o andar com Jesus. Muitas coisas vão acontecer e você precisa aprender em todas as situações. Essas ações que acontecem, essa situação que são desenvolvidas em nossa vida, é uma exigência de sair de uma zona de conforto. Exatamente. E crescer. Crescer dói. Posso dar um exemplo, meu filho está crescendo, tem que comprar um tênis novo, tem que comprar uma roupa nova, tem que comprar agora as coisas para ele, está gastando, dói, tem que trabalhar mais para conseguir comprar as coisas para ele. Mesma coisa, crescer, se desenvolver, faz parte da vida de todos nós. Agora, se a gente para no tempo... E não adianta nada a formação se você não exerce, certo? Eu falo, por exemplo, eu até fiz a fonoaudiologia não com a função de atender em consultório, mas outras questões mais envolvidas na questão ética da voz e tal. Então, agora você entra na carreira, você vai acompanhada por quem? Pelo Consolador, o Espírito Santo. E aqui, pastor, nós vimos uma carreira de fé. Eu tenho certeza que todos aqui já fizeram planos de carreira, mas quantos fizeram planos de carreira de fé? Você já sentou para elaborar a minha carreira de fé? O que eu serei ao lado de Cristo daqui 10, 20 anos? E nós precisamos parar de tomar leitinho. Nós, enquanto cristãos, temos que começar a comer comida sólida. O que eu dizia, o que eu fazia e onde eu ia enquanto era adolescente, o tempo que eu morava em Curitiba, daí fui embora e agora voltei, eu não posso mais fazer. Eu tenho que ter amadurecido em todas as áreas da vida, através do quê? Da carreira da fé. E você vê hoje muitas situações que nós enfrentamos aí,
Você não acredita, vamos colocar uma carreira difícil de ser alcançada, que é de médico, né? Coisas que médicos fazem, que deveriam conservar, preservar a vida, matam crianças. Cresceu na carreira, inclusive se candidatou e se elegeu, vocês sabem de que eu estou falando, por causa dessa carreira. Mas é a carreira da fé dele. Você acredita, nosso amigo Marlos ali, que um médico, ele vai agora empenhar as suas mãos para matar alguém? Ou lá no voto da faculdade qual que era? Preservar a vida. Então nós temos que começar a pensar, e coisa simples, você ainda fala palavrão? Desculpe dar esse exemplo aqui. Então você ainda está, quem sabe, no ensino fundamental. Você ainda é agressivo com a sua esposa? Quem sabe você está ainda no ensino médio. Você não trata bem o seu vizinho? Será que você já entrou na escola? Então a carreira da fé é o mais importante para o cristão. E se vocês me virem aqui, todas as vezes, provavelmente eu vou citar esse verso. Buscai a Deus em primeiro lugar, inclusive a sua carreira de fé será acrescentada, que não é pelas obras, mas pelo quê? Pela graça que sois salvos. Exato, e se você for ver, até puxando um ponto que você comentou, Samuel, a gente, nas nossas carreiras, a gente estuda, né? A gente faz faculdade, faz universidade, mas quando a gente vai para o mercado, pôr em prática, é completamente diferente. Muitas coisas a gente só aprende quando põe na prática, e o cristianismo não é diferente. Então, para você amadurecer, para você crescer na carreira de fé, você tem que praticar. Você tem que colocar aquilo em prática no seu dia a dia, com seu vizinho, com sua família, com seus amigos, com quem você não conhece. Você tem que praticar todos os dias, porque assim você vai conseguir aprender muito mais do que você conseguiu alcançar até agora, né? Verdade. Meus queridos, agora a lição, ela fez uma análise textual de Êxodo capítulo 19 ao capítulo 24. Nesse texto de Êxodo 19 ao 24, nós encontramos o momento em que Deus conversa com o povo de Israel, em seguida apresenta os 10 mandamentos e outras coisas são recitadas para o povo. Nesse texto, nós conseguimos perceber algumas coisas bem diferentes. Tem muitas lições nesses textos. Eu incentivo você a parar durante essa tarde, dar uma lida nesses capítulos, Êxodo capítulo 19 ao 24, que vem trazendo muitas coisas. Nós só vamos fazer um breve comentário do que vem apresentando aqui. Posso dizer, como comentei com o Rafael ali atrás, que é parecido com relacionamento, né? Uma pessoa, quando começa a namorar, ela tem uma atitude, depois ela vai noivar, em seguida ela se casa, e às vezes tem algum tempo, fica no piloto automático, e é necessário renovar as alianças. E nesses capítulos nós vemos esse relacionamento entre Deus e o seu povo, entre Deus e a sua igreja, entre Deus e a sua mulher. Nos primeiros versos de 1 a 6, nós encontramos 2 pontos importantes: a chegada e o acampamento de Israel, e em seguida a proposta de Deus de uma aliança com Israel. Ou seja, Deus estava pedindo para o povo de Israel fazerem um compromisso com Ele. Deus estava pedindo ao povo de Israel pedir um namoro, né? Exato, exatamente. Então, nós percebemos que Deus ele queria ter um relacionamento com o povo. Em seguida, no capítulo 19, do verso 7 até o 25, nós vemos que houve uma situação. Deus pede ao povo de Israel um compromisso mais sério.
e o povo aceita esse compromisso. Ele foi feito a questão de um noivado. Nós conseguimos ver que Deus ele estava formando uma aliança. E nós conseguimos, no decorrer dos capítulos 20 ao 24, como foi esse processo. Meus queridos, Deus quer desenvolver um relacionamento comigo e com você. Ele quer nos ajudar, Ele quer ser o nosso Goel, Ele quer descer para resolver os nossos problemas. Nós precisamos confiar nele. E a lição vem falando uma outra coisa. O povo de Israel, quando recebeu as orientações de Deus, nós nem conseguimos chegar a conversar isso ali atrás. Quando o povo de Israel chegou a conversar com Deus e viu as bênçãos que Deus estava promovendo, eles começaram a falar: nossa Deus, eu vou fazer tudo o que o Senhor falou, vou fazer tudo o que o Senhor orientou. Eles aceitaram o compromisso, aceitaram a aliança, e aí? Eles prometeram, conseguiram cumprir? Pois é, e você vê que tudo, a nossa parte na aliança com Deus é a escolha, né? Deus, quando Ele libertou o povo de Israel, em todos esses versos que a gente vê, Ele libertou na Páscoa, né? O povo de lá do Egito. E Ele proveu orientações. Se você quer me aceitar, né? Se você quer ser liberto do Egito, você coloque sangue nos umbrais das portas. Mate o cordeiro, né? Então, Deus, Ele nos dá a opção sempre. A gente às vezes pode pensar assim que, Deus libertou o povo de Israel do Egito, e se o povo de Israel não quisesse sair do Egito? Eles tinham a escolha. Eles tinham toda a escolha. Quem não quis sair do Egito, não precisava sair. E Deus, Ele nos provê escolha. Nosso Deus, Ele é um Deus que, diferente do pecado, né, o pecado nos deixa sem escolha. Mas Deus, Ele nos provê o livre-arbítrio, né? Verdade. Rafael, olha o que eu comentei antes sobre o povo prometer algumas coisas. Eu vou ler Êxodo capítulo 19, no verso 8. Diz assim: então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Meus queridos, eles prometeram e não cumpriram. Eles prometeram que iriam obedecer e desobedeceram. A nossa condição é semelhante a deles. A nossa salvação não é conquistada pelas nossas próprias forças. Nós tentamos, e o que acontece? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que está em meu viver é o que pratico. E a salvação que Deus dá é pelas obras ou é pela fé? E agora, nós temos que encerrar. Como é essa salvação, Samuel? A nossa parte é muito pequena nesse exercício do crescimento. Muito pequena mesmo. Até tem um texto aqui no comentário do irmão White que fala o seguinte: a resistência à tentação deve partir do homem, que por sua vez deve obter de Deus o poder. O poder não é nosso. De um lado se acham sabedoria infinita, compaixão e poder. Do outro lado, debilidade, pecaminosidade e incapacidade absoluta. Incapacidade total. O nosso coração é muito enganoso. Quem não levantou de uma oração que pediu: abençoa, Senhor, que meus pensamentos sobre isso não venham mais à minha mente, que eu resista à tentação, e não demorou tempo algum, levantou da oração e está pensando naquilo. Então a nossa parte é apenas se afastar do mal, não brincar com o pecado. Eu vou conseguir resistir. E a lição ainda fala o seguinte: se as obras de salvação elas pertencessem a Deus teria uma dívida conosco. Mas não,
todo o exercício do crescimento espiritual está baseado na graça de Cristo, e essa graça vai nos revelar o quê? Que estamos ao lado de Cristo através das nossas obras. E só concluindo, pastor, aqui e fala o seguinte: o engano de Satanás é que a morte de Cristo introduziu a graça para todo lugar da lei. Então a lei tem que ser sim refletida em nossa vida, ela não nos salva, mas ela tem que ser parte integrante da nossa vida para quem olha, não para quem eu mostrando. Um detalhe que eu gostaria só de acentuar: nós vimos que a salvação é pela graça. As obras, ela é um reflexo da salvação que nós temos para com Deus. Muitas pessoas julgam: sou salvo pela graça, não preciso fazer nada, é suficiente, tenho fé em Jesus e isso basta. Meus queridos, as pessoas que são salvas, elas vivem como uma pessoa salva. A pessoa que é salva vive de acordo com as orientações de Deus, não para conquistar a salvação, mas sim como uma responsabilidade, assim como uma atitude de resposta ao presente da salvação que Deus nos dá. Então a obediência à lei, é importante, mas ela dá salvação? Não. Então por que nós devemos obedecer à lei? Porque nós devemos refletir o caráter de Deus. Esse é o ponto. Deus nos salvou para que nós possamos refletir o caráter dele e mostrar como sacerdotes, assim como foi Israel, mostrar para as pessoas qual é o verdadeiro caráter de Deus. Quantas pessoas vocês conhecem que não aceitam a Deus porque não sabem, não conhecem o Deus verdadeiro? Conhecem um Deus que às vezes é autoritário, que é o que as outras pessoas refletem de Deus. Mas a gente tem a missão de levar o caráter verdadeiro de Deus e fazer com que essas pessoas o conheçam. E o comentário termina assim: o governo moral de Deus e sua graça são inseparáveis, andam de mãos dadas através de todas as dispensações. E o verso de Salmos 85:10 é bonito, que fala o seguinte: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Amém. Meus queridos, nosso Deus nos ama muito, assim como um homem carregando o seu filho, assim como a águia que voa para cuidar do seu filhote. Deus nos ama dessa forma. Ele é o nosso Goel, Ele é o nosso resgatador. Ele desceu lá das alturas para vir até nós, para nos ajudar. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso incentivo nessa manhã, que você aceite ser resgatado por Deus. Viva de acordo com esse resgate. A morte de Jesus, por favor, não deixe ser em vão na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus continue te guiando. Estude sua lição da escola sabatina, porque ali nós vemos o caráter, o nosso resgatador, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês.